E o ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, apontou pela primeira vez o envolvimento de acionistas, incluindo Carlos Alberto Sicupira, na crise financeira da empresa. Gutierrez alega que Sicupira estava, sim, ciente da situação financeira da empresa. Além disso, ele enfatizou que seu papel após 2018 era mais estratégico e que não tinha, de fato, então, conhecimento das fraudes contábeis, mas reconheceu a crise financeira que acabou afetando a companhia. Disse que se tornou um conveniente bode expiatório para ser sacrificado em nome da proteção de figuras notórias e poderosas do capitalismo brasileiro. As declarações de Gutierrez foram feitas por meio do seu advogado, de seus advogados, no processo em que o Banco Bradesco procura antecipar a produção de provas sobre o que houve na empresa. Gutierrez detalhou que a crise financeira na Americanas se agravou rapidamente, com um aumento no consumo do caixa e uma dívida líquida significativa, e que a empresa poderia ter acessado investidores, mas isso resultaria em diluição para os acionistas, principalmente os acionistas majoritários de referência, que é o trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, o que eles, claro, não estariam dispostos a aceitar. Essa possível captação deveria ser na ordem de 10 bilhões de reais e, na época, a empresa valia pouco menos de 9 bilhões, praticamente o valor completo da companhia sendo acessado por meio do mercado de capitais. O ex-CEO Gutierrez também mencionou que membros do comitê financeiro, incluindo Paulo Lemann, que é filho de Jorge Paulo Lemann, e Carlos Alberto Sicupira, estavam cientes da situação financeira delicada da empresa. E Gutierrez acabou ressaltando ainda que os acionistas controladores, eles exerciam grande influência na empresa, especialmente na área financeira. E que não era, então, função dele, como CEO, controlar as demonstrações financeiras, nem o grupo de auditoria. Ele mencionou que os membros da LTS Investments, que é a hold dos controladores, frequentemente participavam, então, das discussões financeiras da Americanas. Além disso, Gutierrez apontou que o Comitê de Auditoria e o Comitê Financeiro, indicados por Sicupira, tinham responsabilidades sobre as políticas contábeis da empresa. Gutierrez também revelou ingerências diretas de Paulo Lemann, Sicupira e LTS no segundo semestre de 2022. Pois é, depois de todas essas acusações, essas revelações feitas pelo ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, a companhia, a Americanas, divulgou uma nota refutando veementemente as alegações de Miguel Gutierrez, destacando que ele não contestou os documentos apresentados anteriormente, que apontam inclusive a sua participação na fraude contábil da varejista. A empresa reitera a confiança nas autoridades e está comprometida em buscar responsabilização legal para todos os envolvidos na investigação. Sérgio Rial optou por não comentar a carta de Miguel Gutierrez. Ele aguarda as medidas apropriadas para responsabilizar os autores da fraude com base nas delações homologadas e nas investigações que ainda estão em andamento. Já a holding LTS, dos sócios majoritários, diz que as declarações não trazem nenhuma prova que refutem a participação da LTS na fraude e que os acionistas de referência sempre atuaram com o máximo zelo e ética sobre a companhia. Paula, essa é uma situação bastante delicada, porque o Miguel Gutierrez ele foi ouvido na CPI da Americanas, algumas vezes, inclusive, não tinha dado esse tipo de declaração até o momento, e agora, num processo em que o Banco Bradesco está tentando fazer uma antecipação de provas, o Bradesco, que é um dos maiores credores da Americanas, esse processo ele vai, e por meio de seus advogados, dá essas declarações numa carta falando muita coisa a respeito, inclusive, do trio de referência da companhia. Foi a primeira vez que o trio foi citado, exatamente. Como sabendo do que estava acontecendo. E o interessante é, hoje, especificamente hoje, deve ser apresentado o relatório da CPI da Americanas sem nenhum tipo de acusação ou qualquer tipo de indicação de que o trio de referência ou qualquer outra pessoa ligada ao C-level ali da companhia
tenha participação efetiva nessa fraude, né? Que inclusive já foi falado várias vezes, fraude na Americanas, sem punição a nenhuma pessoa que talvez tenha cometido essa fraude. Então a CPI, a gente percebe que ela usou um espaço interessante ali do Parlamento, né, do Congresso Nacional, para ouvir pessoas, para inquirir pessoas, para fazer, inclusive, vários comentários de pessoas, mas não ouviu o trio de referência e nem encontrou os culpados dessa fraude que foi cometida na empresa. Isso acaba dizendo muito a respeito do que acaba sendo as CPIs aqui no país. Exato, Felipe, são vários pontos nessa notícia, né? Tentando aqui separar, né? Esse ponto que você falou é fundamental, né? Para que essas CPIs elas funcionam de fato, né? Na verdade, aí vai trazer justamente um relatório, provavelmente aí, sem essas informações foram colocadas agora, mas eles ouviram aí durante muitos meses, né? Vários participantes deste episódio. Mas o ponto, acho que muito importante aqui nesta fala, né? Do Guterres, inclusive, esse relatório aí apresentado, né? Assinado por ele, esta carta, enfim, tem 17 páginas, tá? E aí acho que, assim, vários pontos foram importantes. Claro, o mais importante é esta acusação no qual ele coloca pela primeira vez, no qual aí tem uma acusação de que os responsáveis pelo trio ali, acionista, de fato sabia, né, de toda essa situação grave ali da Americana. Ele não assume que ele, de fato, ali sabia de uma contabilidade criativa colocada ali, né, por parte de Americanas, mas ele coloca ali que ele sabia que a situação era crítica no caixa da companhia. Um ponto importante, né, que ele colocou aqui, Felipe, que me chamou muita atenção neste documento como um todo que eu estava lendo, ele coloca que ele afirma que o ex-CEO, o Sérgio Rial, ele sabia, ele estava oficialmente no cargo 9 dias, né? Ele assumiu em janeiro de 2023. Só que o Guterres, ele fala o seguinte, que em abril de 2022, a Americana contratou uma consultoria para escolher o substituto para ele, né, que seria o próximo CEO. Em julho, ele já teria sido informado pelo Sicupira que o Rial iria assumir, mesmo o Rial ainda estando no Santander. Inclusive, ele traz acusações ali, né, que então o próprio Sérgio Rial, logo depois que ele foi escolhido, em agosto do ano passado, de 2022, ele já estaria participando, inclusive, de grupos de WhatsApp com a diretoria da Americanas, mesmo ele ainda estando no Santander, que ele estaria ali, que ele tinha feito várias reuniões e ele descobriu através do diretor de recursos humanos, o Guterres descobriu através do diretor de recursos humanos, que a contratação essa é a acusação que ele faz, né? Que a contratação do Sérgio Rial foi feita num contrato ali sob sigilo absoluto em 2022 e não em 2023, conforme foi oficialmente comunicado. Sérgio Rial assumiu ali em janeiro de 2023, em 9 dias, né? Veio à tona todo este escândalo dessa contabilidade. O Guterres, então, ele diz que o Sérgio Rial, ele já tinha participado de muito antes de várias reuniões. Justifica num fato de que em 9 dias ser apurado um enorme erro como esse é muito pouco tempo. Na acusação do Guterres, Sérgio Rial já estava, então, participando de conversas, de encontros com os diretores, sem a presença dele, de Guterres. Ele disse que, como ele estava de saída, muitas reuniões aconteceram sem a presença dele e que depois ele foi informado que, de fato, o Sérgio Rial estava, sim, participando dessas conversas desde o meio do ano passado, né? Ele disse que fez várias reuniões, ele tinha, inclusive, carta branca na acusação do Guterres aqui, que o Sérgio Rial tinha carta branca e se comunicava diretamente com executivos e funcionários, então, do Grupo Americanas. Lembrando aqui, né, essas acusações, o próprio Sérgio Rial não falou ainda sobre essas acusações específicas dele estar ali participando há 6, 8 meses atrás, de acordo, então, com o Guterres. São vários pontos que merecem atenção neste relatório emitido aí de 17 páginas.